Meus queridos, vamos lá para o nosso estudo de Mateus. Nós estamos terminando o capítulo de número 6. Agora nós terminamos mesmo. O último versículo, o versículo de número 34. Nós vamos fazer a leitura deste versículo. Nós vamos ler do 25 ao 34. E aí nós vamos fazer essa leitura deste texto. Mas nosso texto de meditação, de observação, é exatamente o versículo de número 34. Todos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Porque andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez? Soberano Deus, que coisa bela e preciosa é a Tua palavra. Essa qual nós lemos, temos a oportunidade de parar para refletir, meditar e aprofundar neste conhecimento. Abra os nossos olhos sobre a vida dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, ali pela transmissão do YouTube, por aqueles que estão presentes aqui, que o Senhor fale ao coração de cada um deles para a glória e honra do Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, o versículo de número 34, ele é a conclusão de mais uma das sessões a qual o Sermão do Monte é dividido. E essa sessão é dividida em duas partes. A primeira parte, ela vai até o versículo de número 18, e depois nós temos uma segunda parte que começa no 19 e vai até o 34. Nessa segunda parte, nós temos ainda uma visão geral, uma abertura geral, que vai falar de forma geral, e depois Jesus começa a falar de forma detalhada, específica, sobre cada um dos assuntos. E o tema a qual Jesus está falando tem a ver com o problema que é criado pela nossa relação com as coisas deste mundo. Como nós, cristãos, nós que conhecemos a Cristo como Salvador, nós que agora somos cidadão do reino dos céus, como é que nós lidamos com as coisas deste mundo? Qual é a forma correta da gente fazer isso e viver desta forma? Então Jesus vai tratar toda essa situação. E por 3 vezes ele faz uso da expressão, portanto não vos inquieteis, nessa segunda parte, ou nessa parte final deste versículo, que é quando ele trata sobre a solicitude, sobre a ansiedade diante da solicitude da vida. Observe que no versículo de número 25, ele vai dizer, não andeis inquietos. No versículo de número 31, ele vai dizer, não vos inquieteis. E agora, no versículo de número 34, não vos inquieteis. Então, por 3 vezes, o Senhor enfatiza esta ordem direta para conosco, da qual ele diz que nós não devemos estar inquietos, ansiosos, nós não devemos de estar afobados diante das coisas deste mundo. E quando nós lemos esse versículo, nós vamos perceber que Jesus está lidando sobre a vida e a manutenção da vida. Nós não devemos andar ansioso com o que comer,
com o que beber e com o que vestir. Ou seja, toda a nossa vida, toda a manutenção da nossa vida, todo o cuidado sobre nossa vida, nós não podemos estar inquietos em relação a isso. Devemos antes nos aquietar diante desta realidade. E o versículo 34, então, é essa conclusão final, aonde ele vai, então, enfatizar mais uma vez e agora tirar ou colocar toda a situação diante dos nossos olhos, tá certo? Mas quando nós lemos como nós lemos agora do versículo 25 ao versículo 34, quando nós lemos esse texto dessa forma, parece que o versículo 34 ele está um tanto quanto deslocado. Ele está como que fora de posição. Porque quando nós lemos o versículo final o penúltimo versículo da finalização deste texto, que é o versículo 33, ele já tem um clímax. Ele já traz uma situação final, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ponto. Entregou o recado, deu a lição, acabou, podemos ir embora, Jesus já entregou o seu sermão. Para aqueles que estudam a homilética e estudam a preparação de sermãos, eles sabem que o sermão deve levar a um clímax, deve levar a um ponto alto, na qual você encerra a mensagem, chamando a atenção então dos seus ouvintes, para que eles saiam dali com o mínimo necessário e com a mensagem clara sobre a sua mente, né? Então o clímax da mensagem vai dar exatamente na conclusão do sermão. Esse é o ideal, que o clímax chega ali. Ou seja, o sermão ele vai crescendo à medida que você vai explicando e vai orientando, até que você tenha um quadro por completo de tudo aquilo que foi dito ou foi apresentado. Pelo menos o sermão expositivo deve criar esse ambiente para a nossa vida. E quando nós olhamos para isso, dá a impressão que Jesus não estudou homilética, porque o sermão dele sobe e depois ele desce. Observe comigo. Vamos ler a partir do versículo de número 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que se preocupam com estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí nós poderíamos entrar, não julgueis, para que não sejam julgados, tendo o segundo discurso. Dá a impressão que o versículo 34, ele não está no lugar correto, porque você sobe, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí ele volta, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã. Percebe? Dá uma deslocada. Mas é claro que o nosso Senhor é perfeito em tudo o que faz. E quem somos nós para ensinar a homilética ao nosso Senhor? Ele é quem nos ensina a como deve se pregar de forma correta. Então, dessa forma, esse sermão ele não está errado. Há um motivo pelo qual Jesus trabalha esta linguagem, pelo qual ele age desta forma. A voz do Senhor se faz ouvir nessa declaração final. E mesmo que à primeira vista pareça que é um anticlímax, né? Então o clímax é buscai, e aí de repente ele, não andeis ansioso, dá a impressão que ele está quebrando o clímax. Na verdade, o que o Senhor Jesus está fazendo é confrontando a cada um de nós com o positivo e o negativo. Observe, buscai, uma ação positiva, faça isso. Não andeis, uma ação negativa, retroceda disso. Então o nosso Senhor, ele na verdade, ele não está quebrando o clímax, mas ele está criando uma situação a qual ele vai encerrar de forma maravilhosa essa sessão do seu sermão e ainda aí, neste último ato, trazer lições preciosas para com a nossa vida. Lições preciosas para com a nossa vida. Então, qual é o motivo a qual Jesus faz isso? Por que exatamente ele trabalha
desta forma? Porque ele acresce, então, esta parte final, essa extensão em relação ao seu ensino. Bom, o nosso Senhor Jesus, ele tem aqui em seu ensino um passo mais, como eu disse, a dar à frente. Veja, até o presente momento, nós que viemos caminhando sobre o Sermão do Monte, principalmente nessa sessão final, que vai do versículo 25 ao 34, nós trabalhamos com o presente imediato, com a ação do hoje, do agora, né? Porém, agora o Senhor Jesus amplia e abre essa visão para o futuro. Abre para um pouco mais além. Veja bem, ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem quanto o vosso corpo, ou que haveis de vestir. E agora ele vai dizer: não andeis inquietos pelo dia de amanhã. Então, hoje, você não deve andar inquieto pelo dia de hoje, pelas necessidades de hoje, pelas condições de hoje, e também você não deve se preocupar com as coisas de amanhã. Você deve descansar e entregar completamente diante do Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele cobre o nosso presente com o seu sermão e o nosso futuro. Ele trata dessa solicitude, dessa ansiedade da solicitude da vida, das necessidades da vida, de forma com que ele a aplica bem forte, bem firme, bem detalhado a nossa realidade. Porque o Senhor conhece o coração humano. E o Senhor sabe que nós tendemos a ficar ansiosos e que nós tendemos a nos inquietarmos com as coisas. Mesmo quando as coisas vão bem, nós nos preocupamos com as coisas que não estão tão bem assim. Então o Senhor sabe dessa realidade sobre nossa vida e agora Ele vai trabalhar isso. Ter então trabalhado de forma positiva, dizendo o que nós devemos de fazer, agora Ele vai trabalhar de forma negativa, dizendo o que nós não devemos de fazer. E Jesus faz isso porque, queridos, neste mundo em que nós vivemos, como cristãos, nós somos a exceção do mundo. Nós somos a exceção do mundo. Todo o restante que não conhece a Cristo segue o fluxo. Ele caminha sobre a realidade deste mundo. Todo o restante não tem qualquer segurança ou qualquer conforto ou qualquer estado de segurança e de esperança. Ainda que no mundo lá fora se fale sobre esperança, se fale sobre segurança, se fale sobre conforto, ainda que lá fora tenha essa fala, ela não é real e não é plausível e não é sustentável quanto os cristãos. Porque o dia deles pertence, segundo o entendimento deles, a eles mesmos. Eles é quem comandam, eles é quem controlam. Aconteceu um incidente nessa terça-feira, foi na segunda-feira, num condomínio de luxo aqui da cidade, né? Houve uma tentativa de homicídio, houve um tiro, tiros foram dados dentro deste condomínio. E é interessante porque o condomínio é fechado para trazer segurança. As famílias que moram lá são famílias que, na lógica, na coerência, deveriam ser pessoas que estão se abrigando da violência, né? Então é um condomínio fechado, tem portaria, não se entra qualquer um. E um morador dá tiro lá dentro. O que é que isso provoca dentro do condomínio? Insegurança, medo, desespero. Por quê? Porque todos ali que vivenciaram e experimentaram aquela situação, eles descobriram que eles não estão seguros. Porque o problema não é os que estão do lado de fora, mas o problema está dentro também. Então eles não têm controle sobre a vida, eles achavam que tinham controle sobre a segurança. Eles achavam que muro alto, cerca elétrica, câmera espalhada para tudo quanto é lado, segurança armada na portaria, controle de entrada e saída de pessoas, iria evitar violência lá dentro. Só que ele esqueceu que quem está lá é o próprio ser humano, que também é violento pela sua natureza caída. Então tudo que ele fez, tudo que eles colocaram, não é que a gente não deva buscar a segurança, não é que nós não devemos ter esse cuidado, mas toda a força que eles fizeram para se precaver de um futuro não foi suficiente para que eles fossem surpreendidos
com uma tentativa de homicídio. Onde está a segurança deles? E onde está a confiança deles? Então o mundo vive nesse fluxo. E automaticamente, ao viver neste fluxo, ao viver nessa realidade, nós somos impulsionados por ele. Quando nós ligamos as mídias sociais, quando nós ligamos a televisão para assistir os telejornais, quando nós ouvimos as notícias, essas notícias nos impactam. E como é que vai ser? A inflação está subindo. Há desemprego na cidade, as coisas estão acabando. Tem período de seca, tem chuva demais. Qualquer movimento que acontece, ele é suficiente para abalar a nossa estrutura. E mesmo que eu esteja bem agora, eu já fico preocupando. E amanhã? Como é que vai ser? Então Jesus conhece essa nossa realidade. E aí então é por isso que ele vai trabalhar esta realidade com respeito ao nosso futuro. A preocupação é algo tão devastador, que quando nós já percebemos como é que eu vou falar aqui? Quando nós já percebemos todas as razões, todas as explicações que fazem sentido sobre a nossa vida, para que a gente possa descansar, nós ainda ficamos ansiosos. Se você tem acompanhado os estudos aqui de Mateus, você chegou à seguinte conclusão: não tem o porquê de eu estar ansioso. Porque Jesus pega o início com um exemplo comum e simples, o pássaro e a planta, e transporta para uma realidade mais complexa, o ser humano. Jesus diz, os passarinhos, eles não plantam, eles não guardam em celeiro, eles só pululam de árvore em árvore, e Deus os sustenta. São criaturas simples, comuns. Nós somos criaturas mais complexas, temos todo um complexo de sociedade para viver. O mandato do homem é dado de plantar, de cultivar, de guardar, de armazenar. Nós lidamos com situações de escassez e de excesso. E Jesus diz, não é porque isso tudo é mais complexo que Deus não cuida de vocês. Deus cuida de vocês da mesma forma que cuida do passarinho. E ele vai dizer ainda mais, se esse bichinho que é inútil no mundo, e é uma criaturazinha qualquer, que a gente às vezes nem percebe, Deus tem todo o cuidado com ele, quem dirá a vocês que são filhos? Então nós falamos, poxa, sou muito mais bem cuidado. E aí ele vai para o exemplo simples da vestimenta, da moradia, do abrigo, do conforto, olhando para o lírio. E ele diz, essa erva é usada para ser queimada, para assar pão nas fornalhas. Ela nasce hoje e morre amanhã. Tem uma existência muito efêmera, muito curta, muito pequena. Quanto tempo dura a vida de um homem? Quantos estágios passa pela vida de um ser humano? Desde o seu nascimento, da sua concepção, seu nascimento, sua vida infante, sua adolescência, sua juventude, sua mocidade, sua vida adulta, a sua velhice. Se Deus o conceder com vida até a sua morte, quantos estágios não se passa pela vida do homem? E a erva nasce numa estação e morre na outra. E Deus a veste com singular beleza, de modo com que nem o homem mais rico de toda a história da humanidade conseguiu ter tanta beleza e formosura nas suas vestimentas. Então Deus não vai cuidar de nós? Que além de sermos uma criatura especial, somos seus filhos. Então, isso que Jesus fala, te traz o quê? Tranquilidade. E você diz, que bom. Sou tão bem cuidado. Eu posso descansar no Senhor. Mas só dura até a próxima notícia. Que aí você se preocupa. Mas... E o mês que vem? E a semana que vem? E o ano que vem? Qualquer notícia que vem faz com que a gente fique pensando na questão seguinte e tira o nosso desconforto. Então, a objeção, ela vai adentrando cada vez mais
na nossa vida de forma com que nós esquecemos do que Deus está fazendo hoje e da forma como Ele está sustentando hoje, nos preocupando com o amanhã que nós nem temos. A gente nem sabe se vai estar vivo. A gente nem sabe. O filho acabou de nascer e os pais já estão projetando a faculdade dele. Já estão pensando de que forma ele vai ser, qual a área que ele vai trabalhar, qual a situação que ele vai atuar. Nós começamos a trabalhar na vida pensando na aposentadoria. Não é que é errado a gente fazer isso, devemos fazer, porque senão você vai chegar na velhice e pode ser que você não tenha com quem sustentar. Mas percebe que nós já estamos lidando com o futuro no presente. E não tem nada de errado em fazer isso. Só que isso não pode gerar em mim inquietação. Tem que ser um fluxo normal da vida. Percebendo que não está nas minhas mãos, não está no meu cuidado, não está sob o meu poder, mas está sob a direção do Senhor. É Ele quem está cuidando e está direcionando. É Ele quem vai estar zelando por mim. Então o Senhor Jesus nos traz esta realidade, nos chama isso. E aí Ele vai apresentar essa verdade absoluta. De que, queridos, não adianta você estar inquieto com amanhã. Você não poderá mudar a realidade dele. E você não sabe qual será. Você deve estar cuidando das coisas de forma comum e não se deixando consumir pelas coisas futuras, achando que resolverá e que terá tudo em sua mão. O Dr. Martin Lloyd-Jones, quando ele comenta este texto, ele fala da seguinte forma: Jesus nos mostra a insensatez da preocupação. Quanta tolice está envolvida nessa atitude, quando, por assim dizer, pergunta: por qual motivo você fica assim preocupado acerca do futuro? O amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta o dia de hoje o seu próprio mal. E se no momento presente já é suficientemente mal para nos preocuparmos com relação à realidade de hoje, quanto mais para o futuro. Ir vivendo dia após dia é suficiente em si mesmo. Nos contentemos com a vida de hoje. A preocupação com referência ao futuro é algo inteiramente fútil e inútil, porquanto coisa nenhuma consegue realizar. Nos mostramos muito lentos na tentativa de tornarmos conscientes dessa realidade. E, no entanto, quanto de verdade há nisso? Poderíamos avançar um pouco mais e asseverar que a atitude da preocupação jamais teve qualquer valor real. Isso pode ser visto de forma cristalina, clara, quando enfrentamos o futuro. O que Lloyd está falando aqui? O que o Dr. Martin Lloyd-Jones está dizendo aqui? Jesus está lidando com a realidade da vida. Nesta terra, neste lado de cá do céu. E nós nos iludimos com o lado de cá do céu. Observe o versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo que o dia é mau. O dia é mau. Por melhor que o seu dia foi, o dia é mau. Por mais abençoado que ele tenha sido, o dia é mau. Porque esse lado de cá é um lado ruim. O melhor é o lado futuro. E então nós nos iludimos achando que nós vamos transformar esse mundo em coisa boa. Queremos mudar a realidade deste mundo que está prestes a ser condenado. Aliás, que já foi condenado, né? Está prestes a ser destruído. No dia em que o Senhor virá, haverá novos céus e nova terra. Esses dias que nós vivemos, por melhor que eles sejam, não se comparam à glória dos dias que virão na presença do Senhor. Mas nós lutamos e labutamos de tal forma com a nossa vida neste mundo,
Nós lidamos com este mundo e agarramos a essa vida de tal forma que nós ficamos inquietos e não aproveitamos nada do dia de hoje. E o que é pior, nos distanciamos do Senhor. Em vez de nos aproximarmos do Senhor e aproveitar o cuidado de Deus no dia de hoje, nós ficamos inquietos com as coisas de amanhã. Então Jesus está trazendo para nós, dizendo, é inútil, gente, essa inquietação toda com o dia de amanhã. É inútil essa briga toda com o dia de amanhã, porque esse dia não pertence a você. Não pertence a você. Eu gosto de ouvir o nosso irmão Ismael orando. Ele sempre tem uma frasezinha que ele usa. Eu acho bacana a frase. Ele diz assim, Senhor, e se o dia de amanhã nos pertencer, nos abençoe. Porque esta é a realidade. Ele não nos pertence. Se a gente levantar de amanhã e Deus nos conceder a vida, aí teremos o hoje. Nunca teremos o amanhã. Nós só vivemos o hoje. Entende? Então Jesus está lidando com esta realidade, trazendo isso para nós. Como que nós lidamos? Como que nós vivemos isso? De que forma nós devemos de aplicar isso à nossa vida? A preocupação, ela é uma atitude errada, ela é totalmente resultada, ela leva totalmente ao fracasso, quando este amanhã envolve de tal forma a nossa vida, quando nós nos preocupamos, nós nos inquietamos, nós nos agarramos tanto no dia de amanhã, que a gente não consegue aproveitar o dia de hoje. Este é o grande problema. Não é que eu não deva haver precaução, não é que eu não deva haver previsão, não é que eu não possa projetar. Não, a vida é feita de projeto. Em outro texto, Jesus diz, qual é o homem que, ao construir uma torre, não calcula se ele usa X ou tanto para no meio do caminho não parar e ser chamado de tolo porque não conseguiu concluir aquilo que estava construindo? Todos nós devemos de projetar para o futuro. Poxa, eu vou ter um filho, eu tenho que pensar na sua educação futura, na sua realidade futura. Eu tenho que pensar no meu casamento, eu tenho que pensar na minha velhice. Eu tenho que pensar na minha saúde debilitada neste mundo. Coisas ruins acontecem neste mundo. Eu tenho que pensar sobre isso. Mas isso não pode me inquietar ao ponto de me tirar a confiança em Deus. E de achar que Deus não estará no cuidado sobre tudo. Ele tem dado a prova do dia de hoje. E essa é a grande questão. Deus nos prova o seu cuidado no dia de hoje. Como se inquietar, então, por conta do dia de amanhã? Como se inquietar? Hoje é aniversário do nosso irmão presbítero Luiz. E aí ele está em Goiânia, né? Na casa da bisneta lá. E aí eu passei um áudio para ele, cumprimentando ele pelo seu aniversário, orando, como eu costumo fazer com alguns irmãos. E aí eu coloquei assim para ele, hoje se fecha um ciclo de 365 dias. Um ciclo da vida se fecha, né? Então são 365 dias que passou. Se você parar para observar, teve dias bons e teve dias ruins. Mas todos foram vencidos pela graça e misericórdia de Deus. Então, qual é a preocupação pelo dia de amanhã? Será vencido também pela graça e o cuidado de Deus. Pergunta, comentário. Alguém? Alguém tem que falar alguma coisa? Nossa irmã Sandra ali. Pastor, boa noite. Ontem aconteceu algo que eu precisei confiar em Deus naquele momento, né? Estava na casa da minha mãe e meus dois irmãos começaram uma briga ali acalorada, né? E eu simplesmente fui embora para casa. E falei para o meu outro irmão que estava lá também sair e deixar os dois lá. E parou a briga.
porque eu acho que eles estavam querendo que a gente tomasse a frente e fizesse alguma coisa, né? Muitas vezes a gente tem que estar confiando mesmo em Deus, mesmo em situações que a gente quer tomar a frente, né? Não é fácil, mas é o que a gente deve fazer muitas vezes. É confiar que Deus que vai agir e entregar na mão dele. Amém. Verdade. Mais alguém? Um comentário, alguma fala? Nós devemos de lembrar que dificuldades, lutas e problemas são parte deste mundo. Não tem como, tá certo? Quando o homem cai, o Senhor então chama a Adão e ele vai dizer ao Adão que ele iria viver do suor do rosto. Muita gente toma aquilo ali como uma maldição do trabalho, mas o trabalho já existia. Deus já havia mandado Adão cultivar o jardim. O que acontece é que ele agora teria dificuldade nesse cultivo. Ervas e abrolhos nasceriam junto com as coisas boas, ou seja, haveria um árduo trabalho, ele iria suar para isso. E às vezes nós esquecemos disso. Esquecemos disso. Que a ideia aqui é que este mundo agora ele não é confortável. Mas nós queremos tanto viver o conforto deste mundo que nós esquecemos do cuidado de Deus diante dos desconfortos do mundo. Então, quando eu vou ao médico, faço um determinado exame e descubro uma enfermidade que é grave, a minha tendência é, meu Deus, acabou a minha vida, e agora? E amanhã? Como é que vai ser? E o meu filho, meu neto, e meu bisneto, né? E o casamento que eu não tive e tal. E você começa a se preocupar com um dia que você nunca teve, achando que você perdeu. Só que você nunca teve aquele dia. Ele é sempre uma projeção futura. E você se inquieta. E aí você se desespera. E você deixa de aproveitar o cuidado de Deus no dia de hoje. Quando acontece uma situação de crise, que o desemprego vem, a pessoa faz a mesma coisa. Ela começa, e agora? Eu ia comprar uma casa e não vou mais, eu ia fazer isso, não vou mais, e não sei o que, tal, tal. E ele fica desesperado com o amanhã, de tal forma com que ele passa a viver o amanhã, sem perceber no cuidado de Deus hoje. E é interessante que nós sempre, que vem uma crise sobre as nossas vidas, que afeta a nossa saúde, que afeta as nossas finanças, que abala o nosso lar, você vai perceber que você começa a achar que você perdeu coisas futuras. Dá para pensar nisso? Você é sempre assim, mas eu não vou conseguir alcançar aquilo. E agora, como é que eu faço para chegar ao final dessa jornada? Só que você nunca soube que ela nunca foi sua. A única coisa que você tem é o dia de hoje. Então você está simplesmente se desesperando à toa, não vai mudar nada. Não vai fazer nada. O seu projeto foi por água abaixo, ok. Mas é Deus quem está no controle disso. É Deus quem está na direção, é Ele quem vai direcionar. E aí você precisa de confiar no cuidado dEle. Então você precisa de lidar com as provações da vida, com as tribulações da vida, com as dificuldades da vida, não apenas no dia de hoje, mas é nas projeções que nós fazemos. Porque ninguém projeta nada ruim. Por mais que a pessoa seja pessimista nessa vida, ele sempre projeta algo bom para o futuro. E aí ele vive em razão do futuro e não absorve aquilo que tem de bom no dia de hoje. E você gasta a sua vida sem ver os cuidados de Deus em todas as coisas. Então o Senhor nos chama a atenção para que a gente possa ver e viver dessa forma, né? Se a gente lidar com a vida como o mundo lida, nós seremos esmagados pela aflição, pela tribulação, pela ansiedade, pelo medo, e nós não experimentaremos o gozo da fé. Não experimentaremos o gozo da fé. E Jesus está nos chamando para que a gente experimente o lado bom do dia na presença do Senhor. Como que eu lido então com o amanhã? Da seguinte forma: ele não me pertence, mas pode me pertencer. Então, Senhor, se o dia de amanhã me pertencer, permita que eu faça isso, isso e isso. Não é assim que Tiago faz?
Não diga, sairei daqui, irei para tal cidade, e lá trabalharei, e daqui a um ano voltarei. Você diga, se Deus permitir, eu irei, negociarei, e depois voltarei. O que é isso? É incerteza? Não, é fé. É perceber que Deus está no controle da vida. Então, quando nós olhamos e começamos a projetar desta forma, nós podemos olhar para o dia de hoje e falar, hoje está ruim, mas pode ser que Deus me dê um dia bom amanhã. Hoje está bom, mas pode ser que Deus me dê um dia mau amanhã. Um dia ruim. E aí eu vou colocar, Senhor, se o dia me pertencer, que o Senhor me ajude neste dia, me guie neste dia. Descobri um câncer. Não é diferente de estar saudável para o dia de amanhã. Sabia disso? Se você descobrir uma doença incurável sobre a sua vida, hoje não é diferente se você olhar e ver a sua vida totalmente saudável hoje. Porque o dia de amanhã continua não lhe pertencendo. E pode ser que você morra amanhã, e pode ser que você não morra amanhã. Eu sempre cito aqui, né, o exemplo da nossa irmã Filismina, na época da Covid. Tratamento de câncer, uma senhora já idosa, sem muitos recursos, com dificuldade até na sua própria alimentação. A igreja ajudou ela com cesta, com verdura, com essas coisas, para ela poder melhorar a sua nutrição, né? Não tem todo o cuidado, não tem todo o aparelhado médico. E aí fazendo um tratamento de câncer. Vem a Covid, meu Deus, vai morrer todo mundo e tal, aquele negócio todo, aquele discurso de fim de mundo que aconteceu naquele período, todo mundo desesperado. E a irmã Filismina pega a Covid. Passou como se fosse uma gripe. Não sentiu mais, ela sentiu mais os sintomas da químio do que da Covid. Teve alguns sintomas, mas assim, foi como uma gripe. O que mais atacou o seu corpo foi os sintomas da quimioterapia que ela estava fazendo. Aí nós temos aqui 2 irmãos, um médico, um outro administrador, nosso irmão Silvio, nosso irmão Rogério. Rogério que faz academia, que cuida de ter uma vida saudável, gosta de fazer a sua academia, fazer seu exercício, tem uma alimentação boa. Silvio é médico, né? Médico, trabalha, professor de medicina, tem uma vida boa, tem um recurso bom. E os 2 quase morrem. Se não é a graça e a misericórdia de Deus. E o que é mais? Na época em que o Silvio adoeceu, era o período que os irmãos lembram que o Benjamin também estava tratando de um câncer. Mas quem passa o maior desespero naquele período é o Silvio. Então, não pertence a nós o amanhã, gente. Você entende? Não precisa desesperar porque você descobriu uma doença terminal, ou que você sofreu uma situação terminal, ou que você está com o seu amanhã totalmente incerto por conta de uma catástrofe que agora aconteceu. Ora, ele continua incerto, você só tem projeção para o dia de amanhã. Tem projeção. Você pode sair daqui e sofrer um acidente e morrer. Você pode ter um mal súbito, tem um monte de coisa que pode acontecer sobre a sua vida e você não vai conseguir enxergar o dia de amanhã. É isso que Jesus está dizendo. É isso que ele está colocando. A forma de lidar com isso é dizer, amanhã trará os seus próprios cuidados. O cuidado de amanhã é para o amanhã. A projeção para amanhã não é a vida do amanhã, não é a certeza do amanhã. E eu preciso de lidar com isso como projeção, como possibilidade. Eu estou projetando, agora dia 1º, viajar para o Rio de Janeiro. Eu estou projetando que no dia 2 de março eu estarei participando da ordenação do meu filho. Junto com a Deliene, minha esposa, passaremos alguns dias lá com ele. Teremos um período de férias, de descanso. Estou projetando que no dia 18 eu estarei em Curitiba participando de um congresso de missões.
E estou projetando que no dia 25 ou 26 estarei aqui na cidade. Quem garante que eu vou fazer tudo isso? Estou animado. São só coisas boas. Daqui para Palmas o ônibus capota e eu morro. Ou acontece um acidente, eu fico entrevado numa cama e não posso ir. Daqui o avião cai no meio do voo. A gente não para pensar nas possibilidades que tem. E daqui para o dia 1º, muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. Então, eu preciso de entender que são projeções. E se não der? Minha vida continua sendo cuidada por Deus. Como cristão, qual a única certeza que eu tenho? É que eu vou para o céu, irmãos. Como cristão, a única certeza que eu tenho é que a minha vida está guardada nas mãos do meu Senhor e Ele não vai lançar mão dela. Então, por pior que possa acontecer no dia de amanhã, o depois do amanhã será maravilhoso, porque o depois de amanhã é na presença do Senhor. Entende? Não tem como olhar e não ver, por mais sombrio, terrível e difícil que seja o amanhã, não há como um cristão não olhar para o futuro dele sem se alegrar e descansar. Porque por pior que seja sobre essa terra, ao findar essa vida, ele estará na eternidade com o Senhor. É disso que o nosso Senhor Jesus está lidando. Cada dia tem as suas próprias dificuldades. Alguns desses problemas são permanentes. Repete-se dia após dia. Outros variam. Outros ficam vacilando, oscilando de uma situação para outra. Contudo, a única coisa que a gente tem é que o dia verdadeiramente de amanhã é o dia em que estaremos com o Senhor. Este é o verdadeiro dia e a verdadeira alegria e conforto. Então, não andeis ansioso. Comentário, pergunta, alguém? O nosso querido Ismael ali. Pastor, nós temos aqui 2 irmãos participando, cooperando com o culto. Primeiro, o irmão Davis, ele diz o seguinte: temos que glorificar ao Senhor a cada dia com nossas palavras e ações, pois quando esquecemos e mudamos o foco, nos distanciamos cada vez mais de Deus. A irmã Zumira diz o seguinte: glória a Deus, porque minha vida está nas mãos de Deus. Amém, amém. E essa é a verdade. Para a gente poder encerrar, quando nós lemos o texto de forma mais direta, dá a impressão que o Senhor não traz segurança sobre o texto, porque ele diz que, ele encerra dizendo, basta ao dia o seu próprio mal. E aí dá uma impressão ruim o encerramento do texto. Mas aonde está a segurança nossa para o dia de amanhã? Está exatamente na parte anterior. Pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Eu acho interessante que Jesus não diz assim, porque você terá condição de se cuidar amanhã. Mas é a própria incerteza do amanhã que cuida dele. Porque o que é incerto para nós é certo para Deus. Entende? Então, observe como ele fala, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Ou seja, ao amanhecer, a misericórdia de Deus se renova. Não é isso que nós lemos nas Escrituras, lá em Lamentações? Essa misericórdia renovada significa que Deus continuará cuidando como cuidou hoje. E se eu não amanhecer, melhor ainda. Melhor ainda, porque eu estarei justamente na presença do Senhor. Então, aqui que está o conforto do versículo, a certeza de que a nossa vida está nas mãos, porque tudo o que Jesus fala é que Deus tem cuidado de nós. Então, eu não tenho o amanhã, ele não me pertence, eu apenas projeto, mas Deus o tem, ele é do Senhor, o meu amanhã é do Senhor.
O meu futuro está nas mãos do meu Senhor. Essa que é a confiança que Jesus traz neste texto, para que a gente possa então descansar. É assim que nós lidamos com a ansiedade, com a inquietação excessiva, né? Porque quando nós falamos de preocupação, de inquietação, igual eu falei, as projeções nos levam a preocupar, a criar uma ocupação para o futuro, a projetar situações. Mas eu não posso deixar que aquilo me inquiete de tal ponto com que o dia de hoje não possa ser percebido e eu não possa glorificar o Senhor no dia de hoje. Afinal de contas, eu estou aqui para glorificá-lo. Boa a palavra da nossa irmã Zumira, como sempre. É exatamente isso. Estamos aqui para glorificar o Senhor e a nossa vida deve de fazê-lo.